insatisfação do Congresso com decisões do Supremo Tribunal Federal está mobilizando parlamentares, principalmente depois que a Corte declarou o marco temporal inconstitucional. Uma proposta de emenda constitucional prevê, inclusive, que as decisões do STF que não forem aprovadas por unanimidade possam ser revistas pelo Congresso. Para a gente entender melhor esse assunto e outras questões que envolvem esses embates entre poderes, a gente conversa agora aqui no Jornal da Manhã o relator dessa PEC, o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, a quem agradeço demais a presença, embora à distância, aqui no Jornal da Manhã. Deputado, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que nos acompanham. Antes de falar sobre essa PEC, que é o destaque dessa entrevista, deputado, eu queria falar sobre aquele movimento que talvez tenha sido o principal destaque de Brasília ontem, de bancadas ligadas a esses setores conservadores, principalmente a bancada do agro, para obstruir a pauta de votações na Câmara dos Deputados diante dessas questões que envolvem principalmente, dentre outros pontos, esse conflito, essa divergência entre Congresso e STF em relação à tese do marco temporal. Houve algum encaminhamento nesse sentido para tentar resolver esse impasse ou ainda estamos nesse processo? Olha, Lívia, a obstrução é um instrumento importante dentro da democracia. É uma forma de você chamar atenção para um problema, de você demonstrar que não concorda com algo e lutar por uma mudança. Nós hoje somos resistência, mais do que oposição, nós somos resistência a alguns abusos que, no nosso entendimento, coloca em grave risco a democracia brasileira. E esse ativismo judiciário, mais do que um ativismo, essa usurpação, né, das prerrogativas do poder legislativo pelo judiciário, por 11 ministros que não receberam nenhum voto e começam a chamar para si o poder de decidir, de mudar as leis, não de interpretar, mas de mudar as leis ou de impor novas leis à população. Isso é muito grave. Rui Barbosa já dizia que a pior ditadura é a do judiciário. E nós já estamos num risco iminente disso. Então, a nossa obstrução, ela tinha um propósito não só de chamar atenção para a gravidade desse momento, mas também de nos mobilizar para algumas vitórias. E ontem nós conseguimos pelo menos duas grandes vitórias. Nós conseguimos aprovar no Senado Federal o marco temporal que o Supremo, de uma maneira, no nosso entendimento, eu diria até anti-inconstitucional, estava tentando acabar com ele, porque a Constituição é clara de que as terras ocupadas, não é que foram ocupadas, é que estão ocupadas no ato da promulgação da Constituição, serão destinadas aos indígenas. E isso foi feito, está sendo feito, ninguém quer tirar dos índios nem um palmo de terra. Eles já têm 13% do território nacional para uma parcela pequena de indígenas que nós queremos tratar com maior respeito. Agora, dizer que todo o território nacional está à disposição dos indígenas e começar a tirar a terra de quem trabalha nela, tem escritura, tem documentação, às vezes há um século, isso é expropriação, isso é desrespeitar o direito de propriedade. E olha que o Supremo já tinha interpretado a Constituição há cerca de uma década e foi ele mesmo que cunhou a expressão marco temporal. Aí mudaram os membros do Supremo e, numa linha ideológica, esses novos membros vieram dizer: não, nós agora, a Constituição não mudou, mas nós mudamos. Agora nós queremos dizer que a Constituição vale de outra maneira. Então, nós tivemos a vitória do marco temporal e tivemos a vitória de conseguir a assinatura suficiente e protocolamos a PEC do equilíbrio entre poderes. Eu vinha há mais de um ano lutando por isso. A obstrução ajudou, alertou a todos que é hora de reagir. Agora, deputado, bom dia antes de mais nada, obrigado pela entrevista. Essa PEC que o senhor propõe, a partir de um sentimento aparentemente majoritário do Congresso Nacional de que o Supremo está atravessando o samba e invadindo competência do Legislativo, ela não corre o risco de piorar ainda o ambiente, deslegitimando decisões que são constitucionalmente do Supremo Tribunal Federal? Porque há em algum lugar alguma disposição que diga que o Supremo tem de tomar uma decisão por unanimidade ou por 6-5? Qual é a diferença? Rafael, eu te agradeço a pergunta, porque num primeiro momento, quando apresentei essa proposta,
algumas pessoas, sem ler a proposta, sem fazer uma análise, tomaram partido dizendo: não, isso é inconstitucional, está mexendo em cláusula pétrea, está tirando prerrogativa do Supremo. E não é verdade. Dizer isso é um verdadeiro fake news. E eu estou aqui com o texto da PEC. Agora ela já tem número, já vai estar no sistema da Câmara. Ela passou a ter o número da PEC 50/2023, a PEC do equilíbrio entre os poderes. Ela não retira nenhuma prerrogativa do STF. Ela não mexe em nada do STF. O STF está em outros artigos da Constituição. Ela apenas torna claro no artigo 49. O artigo 49 é o artigo que diz quais são as competências do Congresso Nacional. E lá no artigo 49 já tem um inciso, o inciso 11º, que diz que uma das competências do Congresso Nacional é zelar para que a sua competência legislativa seja respeitada pelos demais poderes. Então, isso já está na Constituição. E o Supremo deveria fazer isso. E ele não está fazendo. Aliás, o ministro Fux acabou de dizer que agora o Supremo está tomando decisões que o Congresso, há muito tempo, não toma as decisões. Ele se referia, por exemplo, ao aborto, como se não houvesse lei para o aborto no Brasil. Existe uma lei para o aborto no Brasil e não é que o Congresso não toma decisão. Tem proposta de ampliar o aborto no Brasil, mas não tem maioria. Ora, não legislar também é uma maneira do Congresso cumprir o seu papel. É preservar a lei atual, é dizer, a maioria quer que continue valendo a lei atual. A lei está vigente. Ela diz que o aborto pode ocorrer quando a mulher corre risco de vida, ou quando ela foi estuprada, ou quando o embrião é anencéfalo, não tem cérebro. Ora, se não anda um projeto que está no Congresso, é porque ele não tem maioria, porque a maioria dos representantes do povo brasileiro, que ali sim tem a legitimidade para dizer o que a maioria do povo brasileiro pensa, entende que não deve mudar essa lei. Agora, nada impede que, por exemplo, o autor dessa proposta do aborto saia colhendo assinaturas como eu colhi. Se ele conseguir maioria, sim, o Congresso vota. É assim que funciona. A mesma coisa, liberação de droga. A lei já é clara que é crime você portar droga, você usar drogas no Brasil, determinadas drogas. Pois bem, vem o STF agora e diz: não, já que o Congresso não decide liberar, eu vou liberar, eu vou mudar a lei. Olha, isto é agir de maneira inconstitucional. O que eu proponho no 49 é que, por maioria constitucional, então olha para você ver que eu não estou vulgarizando, não é uma proposta irresponsável, como alguns chegaram a comentar no ano passado, quando comecei a lutar por isso. Não é assim: o Supremo decidiu, tem um grupo de deputados, uma turma conservadora, vai lá e derruba a decisão do Supremo. Não, a minha proposta, ela, primeiro, exige, para iniciar a tramitação de um projeto de decreto legislativo do Congresso, que você colha a assinatura de 1/3 da Câmara e de 1/3 do Senado. É mais difícil do que fazer uma emenda constitucional, a minha proposta. Sim. É mais difícil. Você tem que ter 1/3 da Câmara e 1/3 do Senado para começar a tramitar. E para aprovar, você tem que ter 3/5 em 2 turnos na Câmara, 3/5 em 2 turnos no Senado. Deputado, com isso, perfeito, você derruba uma decisão. Alguém pode dizer: não, então não precisava, bastava fazer uma nova emenda constitucional. Não, eu vou te dar um exemplo. Nós votamos uma lei há mais de 10 anos, fazendo uma nova distribuição dos royalties do petróleo, fazendo uma distribuição mais justa para aquele petróleo que é explorado na plataforma continental, no oceano, aquele petróleo que não é explorado no território de nenhum estado, que hoje é distribuído como se ele estivesse sendo explorado no estado limítrofe, no estado que está ali na margem do oceano. Ora, a área territorial do oceano, ela não é territorial, a área do oceano pertence ao país, a todos os estados. E a distribuição dos royalties está errada. Então, nós corrigimos. Sim, deputado. Sabe o que ocorreu? A ministra Carmen Lúcia, há 10 anos, botou isso na gaveta e impede que a lei funcione, tomando uma decisão errada. Sim. Então, não adianta eu fazer outra lei que ela vai impedir. Então, é por isso que o Supremo está exorbitando da sua função e nós tínhamos que reagir.
Desculpe só interrompê-lo, é que nós temos mais gente para participar da entrevista, né, Lívia? E se a gente não correr um pouquinho, não vai dar tempo. Tem muita pergunta. Até peço para o Luiz Felipe Dávila, que está chegando agora. Dávila, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, para ser um pouquinho mais breve na pergunta. E se o deputado puder, também mais breve na resposta, por gentileza. Então, bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael Colombo. Bom dia, deputado Domingos Salve, a nossa audiência. Deputado, a minha pergunta é o seguinte: o marco temporal é o primeiro passo para iniciar uma crise constitucional entre os poderes. Ontem mesmo o Senado acabou de aprovar o projeto do marco temporal que conflita com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Esse é o início de uma crise ou é capaz ainda de pacificar esta relação, encontrando um meio termo para que se cumpra o que está na Constituição, que é determinar a marcação das terras no dia 5 de outubro de 1988. É possível acomodar ou o Brasil caminha para uma crise constitucional entre os poderes? Olha, Felipe, bom dia. Eu acredito, Felipe, que a nossa iniciativa é para pacificar, é para estabelecer com clareza aquilo que o artigo 2º da Constituição diz. A nossa organização democrática era constituída de 3 poderes. Temos também agora o Ministério Público praticamente constituído como um poder, mas o Legislativo, o Judiciário e o Executivo são poderes independentes e que devem funcionar de formas harmônicas. E deve haver peso e contrapeso. Quando se criou o STF, o Supremo Tribunal Federal, os constituintes, no meu entendimento, não os colocaram como Supremo, sendo superior aos outros poderes, porque o artigo 2º diz claramente que eles são independentes e harmônicos. Deve haver esse equilíbrio, por isso que há pesos e contrapesos. Ocorre que alguns ministros do Supremo estão achando que eles são supremos sobre todos os outros. Ele é a Suprema Corte do Judiciário, ele é a última palavra do Judiciário. Ele não pode começar agora a querer interferir no Legislativo, querer fazer leis. Ele pode, sim, dar uma interpretação à lei. Mas, veja bem, se o Congresso Nacional toma uma decisão, o Supremo deve respeitar a decisão. Ultimamente, o Supremo anda legislando praticamente, né? E a sociedade brasileira manifesta isso claramente. Então, o que nós estamos fazendo com o marco temporal é colocar as coisas no devido lugar. A Constituição já diz claramente que são as terras ocupadas no ato da promulgação da Constituição. Agora, nós estamos reforçando isso. E já temos até uma PEC preparada para caso eles continuem insistindo em querer não respeitar a decisão do Congresso, a gente possa também votar PEC nesse sentido. Agora, eu acredito que deve haver bom senso por parte dos 11 senhores ministros, que nós respeitamos muito, mas respeitar é uma coisa, nós não podemos ter medo do STF. Sim. Eu não tenho medo, eu tenho respeito pelo STF. O deputado Mota está por aqui também e quer fazer uma pergunta ao senhor. Bom dia, Mota. Bom dia, deputado. Parabéns pelo seu trabalho. Me parece que o Congresso está usando os instrumentos da democracia para realinhar a própria democracia, né? Porque, como o senhor disse, não existe superpoder. A minha pergunta é a seguinte: a população está um pouco assustada com a sucessão de decisões judiciais sobre pautas extremamente polêmicas, como aborto, drogas, imposto sindical, marco temporal, e decisões que vão geralmente na direção contrária ao sentimento da maioria das pessoas. Qual é a explicação que o senhor vê para essa sucessão de decisões sobre pautas polêmicas? Olha, possivelmente, por um certo tempo, pela omissão nossa do parlamento de vir dar o grito, vamos dizer assim, para usar uma expressão popular, alto lá. Essa matéria, nós já decidimos. Você acabou de citar algumas aí. Imposto sindical. Ora, nós votamos recentemente uma reforma trabalhista em que foi discutida com o Brasil inteiro acompanhando. Conseguimos aprová-la com ampla maioria do Congresso Nacional, Câmara e Senado. E, após aprovada, ela está vigente. E isso é um avanço para a democracia, inclusive para a organização sindical, para acabar com a peleguice de ficar sindicato só arrecadando dinheiro, sem prestar serviço à categoria, e o pior, virando braço operacional de partido político, virando instrumento operacional de partido político. Pois bem, agora vem o Supremo, depois do Congresso ter decidido que imposto sindical não é obrigatório. É claro que nós não acabamos com o imposto sindical. Se associa quem quiser. Isso é outro princípio constitucional fundamental, a liberdade
liberdade de associar. Agora, eu não quero me associar, eu sou obrigado a pagar o sindicato. Isso foi extinto. Vem o STF agora e traz isso de volta, dando um jeitinho brasileiro, dando um nome de contribuição. Ora, isso é uma afronta ao Congresso e à democracia. Então, Mota, eu acredito que você traduziu bem. Nós estamos tomando uma iniciativa importante para resgatar a democracia. E olhe, como que se compõe o Supremo? É presidente da República que indica. Pois bem, o Lula já indicou alguns, a Dilma, o Lula agora indica mais alguns. Vamos imaginar que o PT ganhe mais uma, 2 eleições. Daqui a pouco nós temos literalmente um braço do PT, 11 ministros, pensando exatamente como pensa o presidente da República e o PT. E aí eles vão ter a palavra final de tudo, inclusive vão legislar. Isso é ditadura, minha gente, acorda. Isso não é bom para o PT, não é bom para o PL, para o PSDB, não é bom para o Brasil. Acaba com a democracia. O Congresso é que tem que legislar e o Supremo tem que compreender isso. Eu sei que o assunto rende muita discussão, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Queria te agradecer a entrevista nesta manhã. Conversamos com o deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. Seja sempre muito bem-vindo e bom dia de trabalho, deputado. Até a próxima. Obrigado, Lívia. Obrigado a todos vocês. Um bom dia a todos.